pop, voltada para a parte cristã da cultura pop, né? Então eles sempre envolvem o cristianismo nessa parte da cultura pop. É bem bacana. Se vocês ainda não conhecem, por favor, dê uma passadinha lá no canal do pessoal, que é bem bacana. No Instagram também, eles fazem várias lives. Inclusive está fazendo uma agora, eu acredito. Mas é muito bacana. Então a gente vai dar a oportunidade para eles agora, para o pessoal se apresentar e fazer aquilo que o Senhor colocar no coração deles. Amém? Amém. Fala, galera! Então, a gente tá fazendo uma live agora, né? Porque Liga Teológica, então a gente tinha que estar aqui com a galera também acompanhando. E desde já a gente quer agradecer por estar aqui, né? Eu sou suspeito para falar isso, porque no último acampamento eu estava falando. E eu acho que a nossa conexão foi tão boa, né? Que vocês toparam me trazer de novo. E dessa vez não vim só, né? Porque se é bom, você traz mais gente que você gosta junto com você. E por isso que a Liga Teológica tá aqui comigo. A gente tinha um videozinho para passar, mas aí vai ficar para um outro momento. Tem só uma mensagem subliminar ali atrás, tem alguns rostos que dá para ver. Então aí você vai conseguir entender mais ou menos a mensagem. Mas a gente vai conversar muito hoje. Pelo contrário. Dá. Mas é isso, vamos falar aí, a galera. Eu acho que se você já acompanha a Liga Teológica, você já conhece essa galera que está aqui. Se não, a gente vai poder se apresentar agora. E aí, Nicole, tá? Tá. Não sabe não mexer. Vai quebrar. Sai, Lego. E veja isso. Agora, oi. Foi pra lá. Fica à vontade. Bom, beleza, deixa eu me apresentar. Eu sou o pastor Vitor, sou pastor na Primeira Igreja Batista de Capela. Não é? Mas assim, eu digo que antes de ser pastor, eu sou daquele nerd assim, velho, sabe? Topado, desde criança, né? Sempre gostei muito de quadrinhos, até hoje coleciono. Se você chegar lá na minha casa, tem um Recanto do Guerreiro, né? Aquela parte assim, toda cheia de coleção de quadrinhos e tal. E gosto muito disso e nada melhor do que aliar isso à nossa fé. Sou casado, minha esposa tá ali, ó, jogando bola com meu filho. Ali atrás, ó, a Iris e meu filho Ian com a camisa do Superman, né? Você tem que ser começar de criança. Ensina a criança no caminho, né? Andar e tal. Tem que ser exatamente dessa forma. E esse aqui é meu defunto. É defunto, viu? Não liguei não. Meu defunto, é defunto, né? Depois a gente explica, mas tem um sentido teológico também. Oi, gente, tudo bem? Tudo jóia? Então, eu sou Kelly, não sou nerd de raiz, eu sou nerd Nutella. Eu fui levada a este mundo quando comecei a namorar com o Paulinho. Ele me apresentou a força de Star Wars. Até que eu me vi, né, costurando um boneco do Yoda, porque eu sou do Yoda, né? Ele fala errado, mas ele é um cara legal, né? Então, assim, sou teóloga, também sou professorinha, gente, porque criança realmente relaxa. Né? Criança é uma coisa que relaxa a gente. Né? Então, assim, estou muito feliz de estar aqui. Estou ainda sem crer que vocês convidaram o Farley de novo. É uma coisa impressionante, viu, Farley? Isso deve ser por isso, né, que é inverta-se. Né? Vocês pensaram invertido e chamaram ele de novo. Muito bem. Entendi, certo? Então, mas é um prazer estar aqui. A gente vai conversar um pouquinho, né, sobre teologia, sobre cultura pop. E aí, galera, beleza? Meu nome é Paulinho. Inclusive, eu estava falando para isso, para a Kelly ali, que é engraçado, porque alguns rostos aqui são familiares meus do dia a dia. Porque eu fico muito naquela parte do gerenciamento da liga, ali da rede social, então eu conheço a galera comenta, aí tá aí bonito, eu nunca tinha visto, mas conheço, dá opinião ali, a Karina, né, tá, o Léo, tá, a galera sempre dando ali a opinião, eu conheço todo mundo. Até o Sandy, né, que você comentou, ele comentou pois sobre você. Rapaz, aí eu falei, tem aquela falou que fazia lá o negócio do sorriso, eu falei, rapaz, tem uma menina que eu vi uma foto no mural também, e ela é de lá, ela, não, tem não, eu falei, tem, eu vejo, lá, eu tô vendo, como é que é. Então eu conheço essa galera, sempre fala muito bem de vocês. E para mim é um prazer muito grande. Sou teólogo também, professor lá do nosso seminário aqui, seminário Setbal, né, o seminário batista aqui de Alagoas. E a gente é lá da Igreja do Farol. E a Liga surgiu justamente para momentos como esse. Que a gente possa juntar teologia, cultura pop, fé cristã e discussão para que a gente possa crescer. E aí a gente possa fazer a diferença do mundo. É isso que é a Liga Teológica.
E geralmente quando você tem pregação, culto, essas coisas, geralmente é uma pessoa só falando, né? Mas pensou, não, a gente pode fazer o primeiro, os 4 participantes. Já que chamou a liga, vai ter que ouvir a liga toda. 5 horas de pregação, tá, gente? Vai dar certo, relaxem. E aí a gente pensou, live é geralmente o que a gente faz assim juntos, né? E é uma coisa muito legal que a galera consegue interagir. Então tá ali liberado no nosso canal. Eu não sei, viu, Nicole, se a galera vai interagir. Inclusive jogar aí alguma pergunta, algum comentário. E a gente vai deixar aberto nesse primeiro encontro para que vocês possam participar. Então se você quiser fazer algum comentário, se você quiser fazer alguma pergunta... Não é você da live não, é você que tá aqui. Também. Pega o celular. Se você quiser também acrescentar algo, viu, Fred? Fred tá aqui. Fred faz parte do Conselho Jedi Alagoas. Isso. Então tem autoridade aí de Star Wars. Pra quem gosta, que eu sei que tem uma galerinha aqui que gosta muito de Star Wars. Então... Ó, pra falar, o Fred esteve comigo, com o Vitor, lá no Sesc Geek. A gente participou junto com ele de um painel falando sobre Star Wars e religião, né? As religiões da atualidade. Tá? Foi um momento muito legal mesmo. Infelizmente a gente não conseguiu gravar por causa da internet. E é um prazerzaço ver Fred aqui também. Inclusive até uma coisa que tem muito a ver com até uma confirmação pra gente como ministério. E a gente daqui a pouquinho vai começar a falar daquilo que a gente trouxe, tá? Mas enquanto a gente vai conversando. A gente pensou e sempre sonhou muito na Liga e na possibilidade de ter a Liga Teológica como ministério, né? Essa possibilidade de realmente dialogar Bíblia e aquilo que a galera pensa, aquilo que a galera assiste. E o nosso primeiro contato com o pessoal do Conselho Jedi, a gente viu um negócio muito interessante. A galera compartilhou com a gente que já tinha pensado antes em fazer painéis como esse, onde pudesse trabalhar a questão de religião ligada a Star Wars. Às vezes eles se perguntavam quem poderiam chamar. E eles até comentaram, agora a gente já conhece a Liga Teológica, já tem alguém que vai poder falar sobre religião. E ele falou, exatamente isso que a gente quer. A gente quer estar dialogando com o pessoal lá fora, não só dentro da igreja, mas onde a gente estiver na sociedade, fazendo esse diálogo, permitindo essa ponte. E a gente entende que reino tem exatamente a ver com isso. Tá? É uma coisa que vai para além do espaço físico e para além daquilo que a gente vê e até daquilo que a gente pensa, né? Então é fera isso aí. E aí já fica o gancho aí, pode aproveitar. O que a gente pensou em falar hoje, deixa eu... Pega a mãe. Oi? Pega a mãe. Pegar o quê? A mãe. A mãe do gato. Pronto. Tá, tô apertando aqui, eu tô com medo de esmagar o microfone. Ó, o que a gente pensou em falar hoje, né? Agora sim. O que a gente pensou no tema de hoje é mais ou menos assim, tá? O reino virá, mas já está aqui. A Bíblia, não é? Ela apresenta o reino de Deus sempre em duas perspectivas, tá? É o que a gente chama do já e do ainda não. Né? Qual é essa dimensão do já? É tudo aquilo que a gente já pode viver, é tudo aquilo que a gente consegue viver já no reino de Deus. O que é o reino de Deus? Quem quiser falar, pode falar, pode não? O que vocês têm O que vocês como têm, na assim, cabeça é de o- vocês? Quando vocês o que ouvem reino de significa? Deus, Reino de canta Deus. reino de Deus, o que é que vocês pensam? Isso mesmo. Também. E aí, reino de Deus, o que é o reino de Deus? E aí, galera do fundão aí, que a galera... A galera do fundão. Pra você mesmo, cara. Reino de Deus de primeira, eu lembro do céu e um rei, um trono, um castelo, né? Como umas coisas que a gente vê em filmes e séries. Maldição não Game of Thrones. Não, é isso mesmo. Nessa parte não. O que mais? Reino de Deus. Não, eu bati aqui. Vamos lá, beleza. Você lembra do castelo? Ela falou alguma coisa lá. Paz. Beleza. Mas pra que serve esse castelo? Pra reinar. Quem é que mora no castelo? O rei. O rei. E o rei faz o quê? Que simples, não é? Então o que é o reino de Deus? Nada mais é do que o domínio de Deus nos nossos corações, na nossa vida. E essa é a dimensão do reino de Deus que a gente consegue viver. Exercer o amor ao próximo, o amor a Deus, fazer bem, ler a Bíblia, né? Toda aquela historinha lá, né? Sabe? E até porque quando você faz parte de um reino, isso em qualquer contexto, até no contexto bíblico e até no contexto que a gente vê muito medieval, esse tipo de coisa, você é identificado pelo reino que você faz parte. E o que é interessante é que isso acontece com o cristão também. Quando Jesus falou desse reino, ele falou que, olha, quem faz parte desse reino tem que ser diferente. E eu acho que esse é o grande diferencial do reino de Deus. É um reino que é diferente de qualquer outro reino. O problema é que muitas vezes a gente
está tentando de alguma forma fazer com que o reino ele fique parecido com aquilo que não deveria ser parecido. Com a gente mesmo. Quer falar? Não, fica à vontade. Mas então Cristo ele traz essa perspectiva. E ele traz essa perspectiva trazendo a própria vida dele como exemplo. Ele faz isso durante todo o Evangelho. Totalmente diferente do que a gente vê muito hoje. O discurso e a não prática, né? E muitas vezes a gente confunde também o reino de Deus com castelos, com paredes. A gente acha que o reino de Deus é isso às vezes. Mas o reino de Deus ele é muito maior do que as paredes das nossas igrejas. E uma primeira coisa que eu queria trazer é justamente isso. Foi muito legal, a gente não combinou com a Clara, mas tornar mais concreto, real, presente, palpável pra gente essa compreensão de reino. Porque muitas vezes o que a gente tem é justamente isso, né? Por exemplo, durante a Idade Média, né, eu não sei quem gosta aqui de história e tal, durante a história, muitos quadros foram pintados, livros foram escritos, tentando ilustrar aquilo que é o reino de Deus. E sempre foi isso muito distante, né? Tanto que a visão que muita gente tem da religião ou de Deus é justamente nessa pegada de algo que vai se tão distante que eu nem consigo alcançar e acaba não fazendo sentido para a minha vida, né? Então muitas vezes fala assim, não, o discurso da religião é bonitinho, mas não tem muito a ver comigo, não tem muito a ver com quem eu vivo. E a primeira coisa que a gente quer desconstruir, ou na verdade esclarecer, é essa ideia de que reino de Deus tem a ver somente com o céu, tá? Com ruas de ouro, com algo para viver depois da morte, mas que é algo que tem a ver com a gente hoje, né? E que na verdade é bem antigo, né? Na verdade o reino de Deus ele é mais antigo do que a gente pensa. Muitos falam assim que o reino de Deus ele é inaugurado no Novo Testamento. Mas se você for observar, você vai ver que ele é inaugurado em Gênesis, na criação. Né? Como é que Deus cria tudo? É tudo bom, não é? Deus fez isso, fez aquilo e viu Deus que era bom, né? Houve tarde de manhã e tal, o primeiro dia. Enfim, mas essa questão assim do reino de Deus ser algo longe, muito bem expresso como o Farley falou, inclusive na própria imagem de Cristo. Quando você vê a imagem de Cristo, você vê galego do olho azul, não é? É aquele galego do olho azul, cabelo. Acho que toda mulher queria ter aquele cabelo, né? Até hoje eu luto com isso. Não é? Então é algo muito distante daquele ser assim aparentemente perfeito. E se você for olhar na Bíblia, vai lá em Isaías, aquela profecia acerca de Cristo, vai dizer que ele não tinha beleza, né? Não tinha formosura, nem nada disso. Era no máximo simpático, né? No máximo simpático. Não é? Mas então, o reino de Deus, ele é inaugurado na criação. E o que é interessante na criação é porque Deus vai criando, e como eu falei, vai dizer que tudo era bom. Mas é interessante quando Deus criou o ser humano. Quando Deus criou o ser humano, ele não fala assim que era bom, ele fala que era muito bom. Ele dá o quê? Um destaque especial na humanidade. Não é? Por quê? Porque nós somos os administradores do reino de Deus. O homem e a mulher. Opa, sou eu? Você não pode ser. É nós. Acho que você falou. Você também. Eu também. Não é, gente? Então, é isso aí, eu concordo, velho. É isso aí, é isso Tem que aí. pegar a deixa, né? Desculpa, eu tô meio sonolenta aí. Mas é interessante porque Vitor trouxe essa questão de quanto ele é antigo, né? Na verdade, ele pode pensar o reino também como algo eterno, né? Porque Deus ele é eterno, nós estamos limitados a tempo e espaço, né? E aí por isso que muitas vezes a gente não consegue entender as coisas de Deus e do reino, né? Porque a gente só consegue entender aquilo que é temporal e espacial. Uma vez que o reino de Deus e o próprio Deus está para além do tempo e para além do espaço, meio que buga um pouco e a gente não consegue conectar aí e entender. E é justamente esse é o ponto. Vitor falou que o reino é inaugurado ali em Gênesis com a criação do ser humano e o ser humano sendo convidado a fazer parte do reino. E aí o reino ele começa a tomar uma forma espacial e temporal. E é justamente o que a gente vai ver sendo inaugurado no Antigo Testamento, que é Deus atuando na história da humanidade e preparando, né, para um grande ápice, que a gente não vai dar spoiler, né, vai acontecer um grande ápice na história, tá, do reino de Deus. E aí quem já conhece já está ligado que não, vai ter que acompanhar as próximas pregações. Mas é muito importante porque o ser humano passa a fazer parte disso.
E aí tem um texto, e eu pensei, Kelly, por que não você não lê o texto pra gente? Lá de Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a Eu 3. sou professora, né? Isso é discriminação. Ainda sua leitura, sua Lembre-se, eu dicção, sou sua professora de pronúncia. ciências, não de português. Eu não tenho obrigação de ler correto. Cadê? Qual o Tá aqui texto? aberto. Calma, tem aqui. Tá aí? 12 de 1 a 3. Você pode abrir aí Eu também, ia pegar tá? minha Bíblia, ela é de zíper, dá trabalho pra abrir. Qual é? A Gênesis é fácil, pô. É o Gênesis. primeiro livro. Mas é porque eu só tenho duas mãos, vai pra abrir. Sim, Gênesis o quê? Gênesis capítulo 12, e aí fica bem fácil, tá? Primeiro livro da Bíblia, vai lá para capítulo 12, versículo de 1 a 3. É, capítulo é um número grande, tá, gente? Isso, versículo pequeno. É o pequeno. Enquanto isso aí, Kelly, antes de você ler, Nicole, tem alguma mensagem aí? Alguém comentou alguma coisa, perguntou alguma coisa? Não, por enquanto O não. Varela tá acenando pra todo mundo. Então, na verdade, contratar a Nicole para qualquer mensagem lá. A estagiária. Nunca A gente paga um café pra você. Ah, então eu quero. Se for assim, eu vou. Pronto. Inclusive, fazendo um parêntese aqui, né, que eu já fiz, as nossas lives acontecem todas as quartas-feiras, ou às 9h30 ou às 10. Mas tem sido natural, essas últimas semanas tem sido às 10, né? Porque a gente Às não... 10h05, 10h10. E a gente Entre sempre... 9h30 e meia-noite. A gente sempre trabalha exatamente o que a gente está fazendo, sabe? Essa ponte de maneira bem informal e divertida sobre a palavra de Deus e algo da cultura pop, algo do entretenimento. Então vocês podem acompanhar, inclusive o Mito estava com a gente agora na quarta-feira. E quem estava também com a gente foi o Fred acompanhando, e foi por isso que ele veio parar no acampamento. Ele ouviu falar que a gente ia ter um acampamento, que a gente ia estar lá, verdade? E aí tá ele e a namorada dele aqui com a gente hoje. Então tem sido muito interessante essa experiência da live. Fechou parênteses, Kevin? De 1 a 6, né? De 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Eu acho que você já tinha lido esse texto, né? Já conhecia e talvez já tenha ouvido falar de Abraão. Espero que sim. Se não, a gente não vai ter tempo de falar muito sobre a vida de Abraão, mas depois você pode pesquisar. Esse comecinho de Gênesis vai ser justamente sobre não só a história dele, mas da família dele, dos filhos, dos netos. E a gente separou esse texto de Hebreus 12, do versículo 1 a 3, porque ele talvez sinalize esse convite de Deus para o ser humano fazer parte do reino e daquilo que ele estava São fazendo. dois imperativos, né? E abençoar, né? Exatamente. Dois imperativos que nós temos Ser que... uma bênção, né? Exatamente. Ser uma bênção. Eu acho isso muito interessante, porque se a gente for olhar a nossa significância diante do que Deus é, Olha aí, fala bonito. olha, tá vendo? Eu treinei a semana inteira para falar essa palavra. Enfim, então o que acontece? A gente tem uma participação que na realidade não precisaria da gente. Né? Vamos ser sinceros, Deus é grande, Deus é eterno, Deus é Deus, minha gente, Deus é o cara. Né? Em relação a poder, a soberania, a tudo. E aí ele vai falar assim, não, uma coisa, pensando bem, vou usar um ser humano. Vou usar esse carinha aí, vou chamar Abraão. Abraão, vem cá, vamos falar algumas coisas, vai ser legal. Tu sai da sua terra, vou te mostrar o caminho. GPS. Coisa boa aí, né? Então, assim, resultado, né? Não tinha necessidade dele escolher a gente, dele chamar a gente para fazer essa participação do Reino de Deus aqui instaurado na terra. Mas ele quis. Por livre e espontânea vontade, ele quis que a gente fizesse parte disso. E isso nos dá um valor, um grau de importância que a gente realmente não merece. Essa é uma realidade. E ele nos convida a ser co-participantes disso. Isso é uma honra. Isso é realmente uma honra a uma coisa que a gente é imerecedor. Então a gente acaba sendo o quê? Instrumento nas mãos dele. Né? E às vezes a gente, por essa coparticipação, a gente se esquece que a gente é instrumento de Deus para instaurar o reino de Deus aqui na Terra. Né? Então eu acho que isso é importante a gente ter em mente e sempre estar relembrando. E é interessante assim, que para a gente viver esse reino de Deus, a gente tem que procurar ir além das coisas, né? Como o Farley falou, além da igreja, você vê que os grandes movimentos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, eles acontecem fora do templo, né? Os profetas, eles raramente, era muito raro você ver um profeta dentro do templo. Por quê? Porque no templo já tinha um sacerdote, já tinha, enfim, no Novo Testamento já tinha um fariseu, já tinha um escriba. Chegava lá, fazia todo o papel da pregação. Então qual era o papel do profeta? Pregar,
fora do templo. As né? necessidades estavam fora do templo. Isso, inclusive o próprio Cristo, né? Ele vai pouquíssimas vezes para o templo e pouquíssimas vezes ele entra numa sinagoga também. E o que é que acontece? Existe uma pequena diferença, assim, de visão do reino de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Você abrir no livro de Hebreus, né, você vai ver que o autor trabalha muito bem essa questão. Que tudo o que acontecia no Antigo Testamento era uma sombra do que estava para acontecer. Então o que é que acontece? No Novo Testamento, as coisas são espiritualizadas. Por exemplo, o reino de Deus ele não é um reino físico, né? Ele é um reino espiritual. O sacrifício dos cordeiros, enfim, ele é consumado no sacrifício de Cristo. Então, tudo termina sendo espiritualizado. O povo de Israel que passa a ser o quê? A igreja, né? Em Apocalipse, o novo Israel de Deus. Então, tudo vai ser mais espiritualizado. Isso é importante da gente entender. Qual era a perspectiva, assim, que o povo, no Novo Testamento, isso é mais forte, tinha de um Messias? Né? Era uma perspectiva rasteira, era uma perspectiva meio passageira até. Porque o que era que eles esperavam? Que o Messias vinha, ia restaurar o reino de Davi, ia acabar com o Império Romano, que dominava tudo lá, muito mais político. Né? Por exemplo, Barrabás era considerado o Messias, porque defendia uma guerra armada contra Roma. Não é? Aí quando Jesus Cristo está lá sendo crucificado, o que é que ele diz para Pilatos? Meu amigo, o meu reino não é daqui não. Se o meu reino fosse daqui, os meus soldados já tinham vindo me pegar e eu me livrar dessa situação. Já que a gente está falando de cultura pop, para quem assistiu o filme de Paulo, né, do apóstolo Paulo, ela traz bem essa realidade aí. Não sei se vocês foram ao cinema ou já assistiram. Assisti, muito bom. A Kelly, ela costuma sempre falar isso, porque ela nunca assiste, entendeu? Depois ela assistia, ela sempre fala isso. Mas o filme é excelente, né? Saiu agora no primeiro semestre. Alguém ia falar. No cinema. Oi? Você assistiu, Milton? Não, desculpa, foi só um comentário ruim. Passa. Não, foi você. Só segue. Sendo você do Rio que até que fala. Tá, eu falei que ela é cosplay de Glória Pires. Eu sou mesmo. Olha, Eu não tenho condição de opinar. Mas o filme ali do apóstolo Paulo é interessante porque ele mostra justamente esse contexto, entendeu? A opressão ali de Roma e os cristãos, eles esperando, cara, por Cristo, eles esperando por paz no coração e aquela perseguição. E Paulo, né, o tempo todo, e Lucas ali falando, olha, tenha calma, porque Cristo virá, nós temos que viver Ele todos os dias, nós temos que viver diante de todas essas dificuldades. E o filme ele mostra essa dinâmica que até, eu não vou dar spoiler, né, mas quando chega lá no final do filme, ele traz, né, essa realidade. Ele morre no final, né? Quem? Spoiler. Não sei. Não posso dizer spoiler, entendeu? Porque Ele chegaram pra sabe mim, que ele morre, mas porque chegaram pra mim e disseram assim, rapaz, você vai assistir a Paixão de Cristo lá em Nova Jerusalém? Eu disse, não, já sei o final. Mas aí aproveitando aí o gancho do que os meninos estão colocando, e aí voltando aqui, né? Muito legal o que Vitor coloca sobre essa ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. E aí eu até indico a vocês procurarem, anota aí, registra, grava, Hebreus capítulo 10. Na verdade, se você vier para o capítulo 9, também já está valendo, porque para mim ali, Hebreus 9 e 10 é a melhor ponte de conexão entre Antigo e Novo. Porque a gente vê muita lei no Antigo Testamento, muitas orientações, muitas coisas que não fazem muito sentido para a gente hoje, né? E aí quando a gente vai lá para esse capítulo 9, capítulo 10, o autor de Hebreus, ele acaba trazendo luz. E ele fala, ó, somente sombra. É justamente por isso que Deus ele somente sinalizou aquilo que é muito maior. E aquilo que é muito maior é justamente o reino, né? E essa participação do ser humano nesse reino, a gente leu aqui o texto que fala sobre Abraão, e é muito legal porque Deus começa aqui a preparar a construção de um povo. Só que é muito legal porque Abraão, e aí eu não sei se você sabia disso, Abraão não era israelita, tá? O povo de Israel ainda não existia nesse tempo. Deus, ele chama uma pessoa, um homem e sua família, para começar a construir o seu reino, né? E ele vai para além de fronteiras, vai para além de rótulos, tá? E ele começa a construir ali com aquele homem e com aquela família. A única coisa que ele pediu foi o que o Paulinho falou. Foi assim, ouve a minha orientação, tá? Vai e seja a bênção. E aqui é interessante, e a gente não vai entrar nesse mérito aí, mas se parar para pensar, inclusive, as 3 maiores religiões monoteístas do mundo consideram, inclusive, a figura de Abraão como autoridade. E a gente vê o quanto foi significativo isso. Ou seja, Abraão ele realmente se tornou bênção
para todas as famílias da terra. E a partir daqui, Deus começa a escrever a história do povo de Israel, que vai acabar na gente, né? É isso aí. E a gente estava conversando antes, né? Até quando a gente estava vindo no caminho agora, a gente conversando, mais uma analogia de filme aí, né? Se a gente for querer começar a entender como o povo... A gente sabe que a história do povo de Israel é uma história de... A gente pode falar assim, de gangorra, né? O pessoal fica ali, uma hora, muita fidelidade, outra hora... Que história, não é? Todas. Mas é justamente isso, né? E é um reflexo da nossa história, né? E é interessante porque nós estávamos conversando, quando a gente vinha aqui para o caminho, sobre a figura, a alegoria de Wakanda, né? Do filme lá do Pantera Negra, né? Que a gente sabe que... Esse eu assisti, tá, gente? Eles têm uma tecnologia muito grande, algo totalmente diferente, fora do contexto. E aí, de alguma forma, eles ficam com aquilo ali para eles, escondidos, o tempo todo sem revelar isso para o mundo. E de alguma forma, lá no final do filme... né? Tem quanto tempo o filme? A gente já pode dizer spoiler aqui? Pantera Negra? Já. Todo mundo sabe. 3 semanas é o limite. Passou de 3 semanas, já não é Lá no grupo, lá no grupo. Menino, sabia não, esses 3 semanas. Já sabe agora, 3 semanas faz Já spoiler. sei. Mas é interessante porque lá no final... Lá no final, o Pantera, ele morre. Ele morre. Esse, aliás, né? Ei, 3 semanas já. Não assistiu Vingadores 3? Não, mas aí não merece spoiler. Guerra Infinita vai todo mundo. Você merece spoiler, porque tem que assistir. Vai todo mundo. Não, aí Olha, eu não gosto de spoiler, né? Eu gosto daquele texto que diz que o homem vai voltar ao pó. Vamos voltar à Bíblia. O pó voltará. Mas voltando Ao pó. é interessante porque essa alegoria é perfeita, porque quando chega lá no final do filme, né, o T'Challa ele fala, não cara, vamos abrir aqui, que a gente tem pro mundo, vamos conquistar, não vamos ficar aqui presos. E isso é muito interessante porque é o que Cristo faz. Cristo pega a religiosidade, ele pega aquilo que os judeus muitas vezes estavam querendo ali ditar como regra, ditar como lei, sem olhar e para o próximo ele traz a lei da graça. Isso Paulo né? sofreu na pele, né? Paulo Porque sofreu a na gente pele. tem realmente uma estrutura toda no Antigo Testamento, povo escolhido, povo escolhido, povo escolhido. Então começou a surgir um sentimento de arrogância, começou a surgir aquele sentimento de superioridade diante das outras nações, quando na realidade era para ser o contrário. E aí, resultado, né? Paulo também enfrenta Pedro por conta disso. Porque Pedro tinha uma dificuldade com quem era gentil. Para ele, Jesus Não veio só para os Pedro, judeus, né? né? Claro, Os judeus tinham essa Discípulos, os era apóstolos da de Paulo. cultura deles, né? Então, assim, isso para quebrar, Paulo foi além realmente. Paulo foi um cara de visão nesse sentido, né? Então, ele foi além dessa cultura que era só judeu, só judeu, só judeu, e realmente oferecer Cristo ao mundo, né? O reino de Deus ao Inclusive, mundo. o grande primeiro concílio da igreja é para falar sobre a circuncisão, né? Se o cristão ia ser circuncidado ou não. Não, a circuncisão ela tem que acontecer aonde? No coração e não na carne. Espiritualizando, né? E trazendo, inclusive, isso, circuncisão como algo do Antigo Testamento instituído para todo aquele que era judeu, e aí uma releitura, como você falou, né? A partir de uma perspectiva espiritual. E tudo isso acontece porque a teologia paulina ela é totalmente cristocêntrica, centrada em Cristo. E aí a gente já começa a traçar um caminho para as nossas próximas palavras. E antes de chegar no Novo Para que a gente Testamento... falar, não, mas não vou chegar, mas só falando justamente isso. Tem muitos teólogos que falam, né? Acho que o pessoal aí no seminário ouviu isso também, que o centro da Bíblia ele é justamente a cruz. Tudo gira em torno da cruz. A criação, lá citado em Gênesis, quando o Vitor falou aqui, tudo até o fim, o centro de tudo vai parar lá na cruz de Cristo. E aí Kelly trouxe o movimento de Paulo, a gente traz Paulo cristocêntrico, a gente traz a cruz, que é, se eu não me engano, aquilo que vocês leram aqui, o versículo, ele é a divisa do acampamento, que foi lido aqui. Não, né? Foi lido o texto lá de... Foi Lucas, não foi? Lucas 9 lá. Isso é spoiler, viu? Lá no domingo de manhã, nós vamos encerrar o nosso acampamento bem por esse caminho. Mas até lá, a gente vai percorrer o caminho de entender como a gente precisa viver esse reino. De que forma a gente tem que viver esse reino. Com que valores, com que posturas. E esse é o grande diferencial de Cristo, né? A gente falou aqui de Paulo, mas a gente fala
de um Cristo que sentou do lado com a mulher samaritana lá, alguém que era totalmente escanteado justamente pelo preconceito dos próprios judeus, que foi o que foi falado aqui. Por todos os lados, na realidade, né? Mas enfim, Jesus realmente ele é uma pessoa que ele veio de uma maneira em que ele não estipulou barreiras. E a pergunta que a gente pode realmente fazer hoje é que barreiras nós temos colocadas para o reino de Deus? Exato. O que é que a gente tem, digamos assim, feito para que o reino de Deus seja expandido? Será que a gente tem tido mais atitudes, digamos assim, judaicas? Ou a gente tem tido realmente uma atitude mais cristocêntrica? Então, a gente vive um momento, contextualizando, do nosso país, um momento político, e a gente que é jovem, e aqui a gente não vai entrar na política diretamente, isso não é nosso papel aqui. Mas é só para a gente fazer uma reflexão de, como a Kelly falou aqui, né? Qual é a nossa postura diante dessas coisas. A gente não deve ter... Cristo nunca teve uma postura partidarista. Nunca. Ele nunca colocou a graça, nada acima da graça. E se a gente quiser começar a ser reino de Deus, a gente tem que começar a olhar além das paredes. E é o que eu acho interessante, eu estava olhando isso aqui é novo, viu? A gente faz alguns acampamentos aqui com a nossa igreja, e esse espaço aqui é novo. Eu estava olhando aqui, que a gente conversa muito sobre isso, né? Que aqui a gente tem um local que está aí com esses todos, e ali está aberto. E me lembra muito quando Cristo ele aparece já ressurreto aos discípulos, e eles estão o quê? Com a porta fechada lá. Por quê? Porque eles não criam que Cristo ia ressuscitar. Até que ele mostra que ele estava lá, né? Até o episódio de Tomé. Então eu acho que a gente tem que fazer vários exercícios disso. Essa é a nossa proposta como liga para vocês. Que esses dias a gente possa fazer propostas de reflexão, mas mais acima de qualquer coisa. Que a gente possa sair da gente mesmo. A gente possa ultrapassar essas barreiras nesses dias aqui. Que Cristo fale realmente as nossas vidas. Inverta-se. Que a gente possa se inverter. Que nem Stranger Things. Que era justamente um dos vídeos. Que a gente vai começar. Inclusive, fica até a dica também. A gente tem 2 vídeos que você pode até olhar no YouTube ainda aqui durante o acampamento. Não é isso, Paulo? A gente já está mostrando aqui que está funcionando. A internet, obrigado. E aí, a gente tem 2 vídeos. Um sobre a segunda temporada de Stranger Things. E a gente fala sobre essa questão do mundo invertido, a gente vai falar mais sobre isso. E um sobre o Wakanda, que foi citado aqui. E a gente fala justamente sobre isso, né? A igreja hoje, na verdade, o Wakanda é essa igreja que se fechou para o mundo. E aí talvez esse seja um ponto que ele falou assim, a gente pensar quais são as barreiras que nos impedem de vivermos o reino hoje. E aqui a gente falou sobre Abraão, a gente começou a falar sobre o povo de Israel, e o povo de Israel começou a ser construído aqui, e foi um povo que foi eleito, separado por Deus para um propósito. E esse propósito era justamente começar essa construção do reino que não é político, que não é físico, tá? Que não é delimitado, como a gente costuma fazer, mas é bem claro aqui, através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. O propósito do reino é justamente esse, nós sermos canal para que as pessoas com quem nós temos contato, seja lá no hospital, no sorriso de plantão, seja onde eu estudo, trabalho, na minha casa, através de mim as pessoas vão ser... As calmas que eu ensino. As criancinhas calmas que você ensina, né? Esse é difícil ser bênção, viu? Mas, exatamente, e aí onde o negócio pega, porque ali o teu desafio é sinalizar o reino através disso, sendo bênção. Mas qual é o grande problema? O povo de Israel não conseguiu entender isso, e eles inverteram no pior sentido da palavra, porque eles inverteram aquilo que era o propósito deles. Eles entenderam que a eleição tinha a ver com exclusividade. Eles começaram a se achar o melhor povo, o povo separado, que tinha um Deus mais forte em relação aos outros povos. E o que Deus queria era simplesmente que eles sinalizassem. Tanto que você vai ver, quando você inclusive estuda história, os povos, na época de Israel, ao redor de Israel, tentando entender o mundo, né, tentando construir histórias, inclusive, para falar como o mundo surgiu e outras coisas. E Israel tinha ali a revelação, mas não entendeu que aquilo ali era para compartilhar. E o que mais preocupa a gente é porque o Israel de Deus, como o Novo Testamento vai trazer, que é a igreja, fez a mesma coisa, não conseguiu entender e assim, a sua missão. O que mais me preocupa realmente é essa questão das consequências que isso traz. Vocês podem falar pra gente, tá? O que é que acontece? A gente teve recentemente, né, uma situação que causou muita polêmica, né, naquele Santander Cultural, né, o Queer Museum, né? Por que isso aconteceu?
Porque nós que somos cristãos estamos afastados da arte. Porque nós que somos cristãos, no lugar da gente se aproximar, não é? Para fazer as coisas diferentes, para fazer uma coisa saudável, para fazer uma coisa que não precisa ser assim, evangelístico sempre, mas pelo menos uma coisa saudável. Sabe? Tá lá perto da arte. Acho que talvez até reinterpretar o que significa ser evangelístico. Reinterpretar, isso, exatamente. Você tem, por exemplo, a gente de vez em quando, como liga teológica, encontra barreira dentro de igreja. É muito mais fácil a gente falar fora de igreja do que dentro de igreja. Ah, isso é fato. Pessoas que não são cristãs, nem nada, chegam e chamam a gente para falar sobre os temas de Star Wars. Tem muito mais respeito pelo trabalho do que a própria igreja. Respeito, muitas vezes, né? Então por quê? Porque isso quer dizer assim, que a gente se afastou da arte. E a gente esquece que o que a gente faz aqui é arte. Você toca uma música, isso é arte, não é? Você vê, antigamente, você tocar um forró dentro de uma igreja, misericórdia, vai pro inferno, né? E esquece que as músicas que a gente canta, por exemplo, do HCC, são músicas populares de lá dos Estados Unidos. Então a gente pode tocar deles e não a nossa, não é? Então isso existia muito, né? Graças a Deus isso tem mudado. Castelo Forte, né, que Lutero escreve lá. Era música de bar, barzinho. Barzinho, o ritmo era... Antigamente, vocês sabiam que antigamente não se podia tocar piano dentro da igreja. Era muito triste o bar, não era? Não é? Bateria. Poxa, bateria, Deixa eu fechar um pensamento para passar para o Mito, que ele pediu a palavra. Isso. Mas é interessante porque o que você falou, pegando com o gancho do Vitor, a Bíblia, ela simula para a gente muito o que realmente acontece na nossa contemporaneidade agora. Porque eu falou do povo de Israel, do povo que não entendeu esses princípios do reino de Deus. E é interessante, porque acontece com a gente, com muitos de nós. A gente não entende muitas vezes. E quando a gente consegue algum certo tipo de compreensão, que foi o que aconteceu com os discípulos, porque os discípulos em determinado momento eles também não entendiam, até que eles começaram a entender de alguma forma. Mas a partir do momento que eles começaram a entender, por muitas vezes eles já entendendo, Pedro é um exemplo clássico disso, né? Pedro ele sempre falava as coisas lá para Cristo e quando Cristo confrontava ele, aí ele dizia, opa, não é assim. Em determinadas situações, e isso acontece muito com a gente. Muitas vezes a gente não compreende qual é o objetivo do reino, e quando a gente compreende, a gente não consegue ter as atitudes, a gente não consegue colocar em prática, por mais que a gente entenda. Então esse é um grande desafio da gente, que foi o desafio daqueles que viveram o contexto bíblico. É o nosso meio de vida. E é um desafio que nós podemos sim cumprir. Pode parecer utopia, mas eu creio que não é. Fala, Mito. Entender isso é o mais importante, né? Pra gente estar conversando. Exato. Eu acho que a grande burrice da gente é que nós perdemos muito tempo lutando contra coisas, ao invés de nos inserirmos nesses locais dos quais nós somos contra, entre muitas aspas. E aí nós perdemos nosso tempo, ao invés de inverter essas coisas, nós acabamos saindo como burros da história, na realidade, porque nós não entendemos da arte, e aí nós queremos dizer, isso aqui não vai poder passar no meu canal de TV, sabe? Ao invés de eu ir lá e dizer, tá, pode passar, mas o que é que eu posso pegar? E como é que eu posso mudar? E será que eu posso criar algo novo daquilo? E nos tornamos referência disso, né? A gente tem um vídeo do filme Mãe, tá? Não sei se vocês viram esse filme Mãe, né? Que era... Não? Eu não vi, cara. Alguém viu Mãe aqui? Não tenho condição de opinar. Eu vi mas não. Cara, recomendo. Inclusive recomendo. assistir depois assistir o vídeo da Liga. Porque ele explica Não, eu já sobre soube várias coisas. Porque é a regra das 3 semanas, né? Eu não posso reclamar. É interessantíssimo o filme. Foi você que colocou essa regra. Eu não criei a regra das 3, mas eu abracei. Até porque você não pode privar as pessoas porque você não viu o filme, né? Então assim... Você tem que ir assistir, né? 20 dias eu deixo de ser amigo. No 21º, Qual é o teu nome? Então, mas isso é um castigo pra Você ia você. falar amanhã. Pra ser vingador. Abriu. Isso. Exatamente. É uma Por que eu tô alegoria. falando da mãe, tá? Porque a gente... Não da mãe. Da mãe de quem? Estou falando do filme Mãe. Porque no filme a gente fala sobre isso. Na verdade, o filme, né? A direção do filme e tal. Todo o roteiro. O filme ele é construído a partir da ótica, tá? De algumas pessoas, e elas colocam ali aquilo que é a visão que elas têm de Deus no filme. Tá? E muita gente assiste e fala, é um absurdo assistir esse filme, porque essa visão de Deus não é a visão do Deus bíblico. E aí uma coisa que a gente fala é justamente isso. Deus é apresentado daquela forma porque é a visão daquele roteirista, daquele diretor. E
E a gente defende justamente isso. Nós não temos cristãos se tornando referência como diretores e roteiristas para poder trazer também uma visão diferente. Tá? Como até a gente falou a gente teve a oportunidade de estar lá falando no Sesc Geek, entendeu? Sobre religião e Star Wars. E a gente pôde falar sobre essa visão de Deus porque a gente estava ali naquele meio e conseguiu se inserir. E aí muitas vezes a gente faz essa questão da separação, como o Mito até colocou, né? No sentido de não estar junto das pessoas. E como é que a gente vai ser bênção para todas as famílias da Terra se a gente não estiver junto? E até nesse filme... A gente não sabe dialogar. Isso. A gente simplesmente está tão preocupado em se defender que a gente esquece de dialogar. A gente não consegue ter a calma de dialogar, de entender a opinião do outro, de entender o contexto. Eu acho que o grande problema da nossa geração é a falta de empatia, é tentar se colocar no lugar do outro, é entender o seu contexto e fazer um diálogo saudável. Né? Eu acho que esse é o problema, né? Deixa eu falar de diálogo aqui. Deixa eu polemizar um pouquinho. A gente tem... A gente tem um vídeo também lá na Liga chamado assim, Cristão e o Filme de Terror. O Cristão e o Filme de Terror. Quando a gente gravou esse vídeo, que esse vídeo foi pro YouTube e tudo, aí eu curiosamente digitei no YouTube exatamente esse tema. O Cristão e o Filme de Terror. Todo canal cristão que fala sobre isso, que eu vi, diz que o cristão não pode assistir filme de terror. A minha mãe, com exceção da gente. A minha mãe disse que vai trazer coisa ruim pra casa. Já não, isso aí traz coisa ruim, minha Pois filha. é, a questão é o seguinte, a gente fala, o Fala não assiste filme de terror. O Fala não assiste. Faz um círculo de sal, bota umas arrudas em cima. Por isso que um dia eu acordei e tava isso aí. Olha, eu gosto, velho, de filme de terror, pra caramba. Gosto. Eu também. O Fala, ele não assiste. Assiste não, ele tem medo. Se é uma coisa, é porque eu que tenho você... outras preferências. Então. Olha, se é uma coisa assim... Lógico, quem tem que fazer escolhas, prioridades. Se é uma coisa que você vai assistir aquilo, vai lhe fazer mal, tá, beleza, tudo bem, tranquilo. Mas, velho... Se você não gosta também, vamos respeitar quem não gosta. Medo. Não, o que é que acontece? Maior que está em nós do que o que está no mundo, velho. Tem essa não. Você tá com Deus, poxa. Não é? Confia, pô. Assiste lá. Quando eu assisto filme de terror, eu moro numa casa. Eu morro de medo, morro. Quando eu tô sozinho, que eu preciso ir pra cozinha, eu pego o violão e vou cantando. Deus. Aleluia. Certo? Resolve. Olha, eu não tenho esse problema não. Adoro filme de terror. Quando o Paulinho sai, quer que eu assisto filmes de terror classe B. Eu me divirto. Eu acho muito bom, eu gosto demais de filme de terror. É um dos meus gêneros prediletos. Porque ali não assusta, aquilo é pra rir, aquele filme que você assiste. Eu acho que realmente o nosso pensamento ainda está muito no sincretismo. Né? Você crê que uma película, uma TV vai entrar o mal. Esse ponto é interessante, você está falando. Chamado. Se for chamado. Agora, o que é interessante, é claro, assim. Mas o sal resolve. Que como você fala assim, se seu pai fala, sua mãe não assista, então você não vai assistir. Você tem que honrar o pai e a mãe, que é o primeiro mandamento que eu prometo. Nem fala sobre isso no vídeo, né? Isso, o que acontece, olha, a primeira vez que eu assisti O Exorcista, um filme de 73, né? 70 e alguma coisa. Acho que eu tinha 12 anos de idade. Eu nem sabia. Nossa, você é velho, hein? Meu pai locou o filme, naquele tempo tinha locador ainda. Meu pai locou o filme. Aí colocou em cima da estante e disse assim, não assistam. Foi pra assistir. Aí ele saiu pra trabalhar. Pega um pouquinho. Aí sem querer, né? Sem querer. Ele escorregou, entrou no Ele não sabia o que era, mas só pelo fato dele dizer assim, não assista, não é? E você não era nem danado, né? Olha, eu fui dormir agarrado na cama, com medo que a cama balançasse e eu caísse. Né? Mas enfim, eu acho que é complicado a gente falar assim, não pode, né? Claro, a gente também não está dizendo que pode tudo, né? Não é isso, existem os limites, mas você proibir a pessoa de ler um livro, você proibir a pessoa de assistir um gênero de filme, né? Que seja saudável, tudo isso, né? Existem os limites, claro, mas eu acho meio complicado, acho que a gente se afasta mais das pessoas do que se aproxima. Na verdade, acho que é porque a gente leva para um âmbito muito
geral. Na verdade, isso é uma coisa bem individual, creio Sim. eu. Porque aquilo que vocês falaram, tipo, tem que respeitar a pessoa que não gosta de filme de terror. E às vezes não é só respeitar, é porque a pessoa não gosta, às vezes não se sente bem. Eu convivi com uma menina que era cristã e ela não escutava música secular, porque ela dizia que não se sentia bem, preferia escutar músicas. E aí eu ficava, pra mim não fazia sentido nenhum, porque eu acho que a música... Enfim, vários pensamentos. Tem várias guitarrista na música cristã, porque tiveram, claramente, foi um cantor cristão, um guitarrista. Com certeza. Uma distorção, com certeza. Não foi nada de rock do mundo, não. E aí eu ficava, assim, tudo bem, você, a sua opinião, o seu jeito de ser, de lidar. Tem um ato de fé e piedade cristã, por favor. Oi? Tudo bom? Cristo é só Ato de fé e piedade cristã. Então vamos lá, dividir. Eu tô com a garganta... Mas, Camila, inclusive, a gente dentro da Liga, a gente tem, inclusive, até visões diferentes em relação a alguns filmes, algumas séries e tal. E a gente se respeita muito nesse sentido e a gente pensa exatamente desse jeito. Tem muito a ver com... Rola uns tapas, a gente fica 2 dias sem se a falar. sua visão e tal. Isso Não tem live, né? Mas deixa eu voltar, pegar isso aí. Pergunta, por que não teve live lá no direct? Eu respondo, não, foi por isso. Trabalho. Problemas técnicos, mas não, foi tapa. Uma vez eu tava com meu namorado falando no ônibus sobre Nárnia, a ligação de Sim. que ele me falou, e tinha alguns cristãos de outras denominações. Não sei o que, vocês estão tudo errado, não sei o que, é um absurdo isso. Sério que eles estão ligando uma coisa a outra? Não sei o que, heresia, pai. Mas quem sabe que Nárnia foi criada justamente pra isso. Inclusive por um cristão. Eu pensei que a gente ia ser crucificado na frente do ônibus assim. Não, e você vê assim, por exemplo, em época de Natal, Papai Noel é de capeta e tal, meu irmão. É claro que você não vai jamais colocar um Papai Noel acima de Cristo, mas tem o lúdico pra criança também. Eu confesso que foi um choque pra mim quando eu li Nárnia. E eu acho que eu vi o Papai Noel lá, eu fiquei, cara, A palavra cultura hoje, a palavra cultura hoje está muito distante do cristianismo. É justamente o que vocês falaram. Mas é porque é mais fácil proibir do que dialogar. Exatamente, conscientizar. Léo. Criar gente cristã inteligente. Exatamente. Né? Ele falou aí do negócio da criança, me lembrei, né, que tipo, quando eu era moleque, eu ia pro sítio da minha avó, minha família me levava mais, assim, vez ou outra que ia pra igreja era pra católica. E eu, quando eu tinha a mania de fazer o sinal da cruz, né, criança orando. A minha avó me viu fazendo uma vez com a mão esquerda e ela disse: se você fizer com a mão esquerda, você tá fazendo pro capeta. Tá invertendo. Ai, gente, eu tô com pena dos canhotos. Mas isso Uma vez, olha que interessante, eu tava lá na igreja. Aí, no grupo de louvar, a irmã cantando aqui, e o neto dela sentado aqui na frente. Ela cantando. Ela parou de cantar, no meio da música. Parou de cantar, olhou assim pra sandália do neto, tava virada de cabeça pra baixo. Matou a mãe. Ela parou, guardou o microfone, foi lá, desvirou a sandália do neto e voltou a cantar. Isso aí é uns crentes fuleiros, não vai? Isso aí dá um outro tópico, que aí entra na questão do secretismo que a Kelly... Aliás, a gente tem um vídeo também falando sobre Doutor Estranho e o misticismo gospel. E tem também falando também isso. sobre cristianismo e cultura afro. A questão da mitologia. Então, assim, tem várias coisas. Tem uma live também que a gente falou sobre folclore há 2 semanas atrás. Então tem muita coisa lá no YouTube pra você pesquisar. Mas deixa eu só puxar pra gente poder fechar a nossa reflexão. As meninas aqui, as minhas bebezinhas aqui, elas perguntaram se vocês poderiam falar um pouquinho sobre a série Lucifer. Eita! Lucifer é o artigo mais visualizado na Liga Teológica. É o artigo mais lido. É mais lido. O artigo? O artigo do Lucifer. Muito. Eu escrevi Lucifer ainda na China. E aí quebrando paradigmas. Eu estava como missionário na China, assistia a série Lucifer, porque o pessoal começou a perguntar: pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Aí eu falei: vou assistir a série. Né? Minha irmã ficou escrevendo. E eu ficava empatando, lembra? Bicho, cara, vamos colocar sobre Lucifer na Liga. Eu falei: cara, mas é pra isso que a Liga existe. Eu assisti a primeira temporada e escrevi o artigo. Cara, é o artigo, sério. A última vez que a gente olhou, tinha mais de 7 mil visualizações lá no nosso site. Tá? E a galera, é o artigo mais visto, o artigo mais comentado. Eu fiquei com vontade de assistir agora. E aí, depois vocês veem lá o que eu escrevi, inclusive eu coloquei as verdades em
mentiras em Lúcifer. Então a gente tenta mostrar aquilo que a Bíblia fala em muita coisa da série que é ficção. E quando você escreveu, não tinha ficado tão polêmica como ultimamente, né? Não, a série não era nem famosa. Tem até o cara que fez Smallville, Tom Welling, que ele entrou lá, ele tem um... A série foi cancelada e foi retomada, né? Mas só antes de você pegar o gancho para terminar, que já é para puxar para esse fim também. Porque toda essa discussão aqui, quando a gente começa a discutir, aí foi interessante a palavra do Fred. A questão de isso é mais fácil proibir. Quando a gente está discutindo isso aqui, não é justamente para isso. Não é para a gente ficar colocando o que pode, o que não pode, diante das nossas opiniões. Mas aquilo que a gente discute aqui, gente, é muito mais pensando no reino. Quando a gente decidiu fazer a Liga Teológica, foi porque a gente gostava disso, desde moleque eu sempre gostei muito, eu evito mais, né? Farley e Kelly são assim, nerds influenciados por nós. Rapaz, né? eu cresci em sítio, não tinha TV. Mas. Eu morava perto dela. Tá bom. E as atrocidades que eu fazia, sua mãe me culpava, não é? Você não vai fazer. A gente é primo, tá? Pois é, ele teve essa sorte de nascer na minha Falou que família. morava no sítio aí. Eu lembrei que Farley morava no Eustáquio. Então, morava no Jardim Achei Saúde, ofensivo. Achei ofensivo. Mas foi outra época. Eu morava no Santo Mon, pegando bigode, subindo em árvore. Foi uma infância Mas aí, ó, maravilhosa, viu? Viva Jardim da Saúde e Santos Dumont. Isso aí. Foi muito bom, tá, gente? Gostei demais. Mas só pra. Ali perto do Teobaldo, tá? Aí. Vamos fechar pra cada hora, né? Mas eu. Então, gente, quando a gente começa a conversar essas coisas acima de qualquer coisa, é porque a gente tem que ser ponte lá fora. Quando a Liga Teológica foi criada, a gente gostava disso, mas a gente chegou nisso realmente uma ponte. A gente teve a oportunidade, assim, já de... Por exemplo, você falou de filme de terror, A Bruxa. Não sei quem já assistiu A Bruxa. Temos artigos sobre A Bruxa também no nosso site. É um filme que ele trabalha muito a questão da religiosidade. E aí lá no grupo, acho que tu tá, né? No Liga Nerd também, né, Fred? Naquele grupo que a gente tem, que é com os canais de cultura pop aqui de Maceió. Tem a galera da Cultura Nerdica ali, Conselho Jedi, Alagoas. Nerd Tatuado. Tem uma galera muito legal. E, galera, a gente começa a conversar sobre essas coisas. E a gente é ponte, querendo ou não. E a gente tá no meio da galera e a gente não precisa impor nada a ninguém. A gente não precisa estar... Que isso é o reino, né? O reino ele não precisa impor, cara. É natural, inclusive. É natural ser A gente vivo. não vai falar sobre essa questão, mas todas as parábolas de Jesus sobre o reino sempre é em relação ao que cresce Sempre. naturalmente, não é forçado. Exatamente, perfeito. Então, assim, a gente teve uma oportunidade muito legal de uma pessoa do nosso grupo, da Liga Nerd, viajar e fomos pro shopping para uma despedida. E no momento da despedida, uma pessoa que acho que nunca pisou nem numa igreja, mas simplesmente ela olhou e falou: queria pedir pro Farley fazer uma oração aqui. Olha que massa. Por fulana, porque ela vai embora. E, tipo, acho que de igreja mesmo, só tinha eu, tu, Rafa Bezerra, que eu estava indo para a igreja. Mas ninguém. E a galera pediu, ora aí. E oramos, e aquilo pra gente, assim, foi Caiu o olho numa lágrima. Aquilo foi um troféu pra gente, porque é difícil tentar viver essas coisas, né? Isso, exatamente. É difícil. Então, e a gente tenta, não que nós tenhamos a visão perfeita de reino, não é isso. Não estamos falando isso aqui. Desde que a gente iniciou a Liga, a gente já pensou direito, poxa, aquele vídeo aquilo a gente errou, aquilo a gente porque vai assim, poder falar. a realidade nossa é essa, a gente está aberto. Né? Estamos abertos a crescer, a evoluir, a ouvir outras pessoas, a ouvir outras opiniões, a repensar nossas certezas. Né? Então, a ideia é isso. A gente, como cristão, a gente precisa estar aberto à mudança, estar aberto. O melhor de tudo é você pedir a Deus a sabedoria de Salomão. Para quê? Para ter senso crítico nas coisas. Não é? Sabedoria de Salomão, para ter senso crítico. Não a força de Sansão. E não, a força de Sansão se vier é bom também. Se o critério for o mesmo dele, pra mim. E aí, isso aqui, inclusive, e até agora fazendo toda a conexão para a gente concluir esse momento da nossa manhã, há um material muito interessante, que a gente já falou isso, eu acho que em vídeo, não sei se já falei para vocês, a gente teve alguns momentos juntos, né? Mas tem um material produzido, inclusive, pelo fundador da Jocum, e ele falando sobre a questão de reino. E ele fala sobre um material chamado As 7 Esferas da Realidade. Quem foi que falou? Não são as esferas do dragão, são as esferas da realidade. E aí ele fala o seguinte, que cada sociedade, aliás, qualquer sociedade do mundo, seja ela pequena, seja ela grande, seja uma tribo lá na África, seja Nova York, ela vai ser marcada por essas 7 áreas. E aí ele começa a falar,
a política, a educação, a saúde, o entretenimento, a família, a religiosidade. E tem mais outras duas que eu esqueci. Segurança. E aí, não, isso aí já é plano de governo. Já é plano de governo. Já é plano de governo. Mas, E assistência social. mas são 7 áreas, ele começa a falar e ele fala assim, qual é o propósito do reino? É que nós, como cristãos, a gente possa plantar sementes do reino em todas essas áreas. Que como cristãos, nos fazendo presente nessas áreas, a gente possa levar o reino para ali. E muitas vezes a gente vê essas áreas completamente corrompidas, e a gente vê isso no Brasil, quando a gente pensa em política, por exemplo. Política, fecha os olhos. Política, o que vem na sua cabeça? Você vai falar corrupção, mala com dinheiro. Marina. É o que a gente pensa em relação à política, é justamente essa questão da corrupção, né? E aí por quê? Porque a gente não tem se feito presente como um reino ali. E aí o que esse autor vai colocar é justamente que a gente precisa se fazer presente. Como cristãos, vivendo o reino na política, na arte, né? Lá na Orquestra Sinfônica do nosso estado, como o Ítalo faz parte. A Liga Teológica surgiu por entender que no entretenimento a gente precisava ali fazer diferença e ser reino ali, sinalizando, sendo bênção para todas as famílias. Na educação, na saúde, na família, sendo pai e mãe com referência para as outras famílias, sendo filhos que são referência para outros filhos, sabe? Então a gente entende que viver o reino é justamente isso, fazer parte de cada área da sociedade com os valores do reino, que são valores muitas vezes invertidos, mas é assim que o reino vai se propagar, é assim que o reino vai crescer. Exatamente. E é assim que todas as famílias da terra serão abençoadas através da nossa vida. Então, essa é a primeira semente que a gente quer lançar para a nossa reflexão acerca de reino de Deus. É isso, né? Vamos orar. É isso. É bom, né? É bom dar uma oradinha, né? Dá uma orada, né? Dá uma orada, né? E aí, vamos orar? Vamos orar. Oremos todos. Senhor, obrigado, Deus, por esse dia. E obrigado pela oportunidade de estar aqui, Pai, junto com essa galera maravilhosa do Calvário, que já acompanha a gente já acompanha eles há algum tempo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor permite que a gente esteja livre, Pai, para dialogar, para refletir sobre o Teu Evangelho, refletir sobre a Tua Palavra. E eu te peço, Senhor Deus, que nesses dias, que nós possamos nos esvaziarmos, que a gente possa, Senhor Deus, ouvir a Tua voz, a gente possa deixar, Pai, que a Tua voz fale aos nossos corações. Amém. Que nós possamos, Senhor Deus, entender, Senhor Deus, que o reino, ele é iminente, ele tem que ser vivido, nós precisamos fazer diferença lá fora. As pessoas, Senhor Deus, nós sabemos disso. Elas anseiam, Senhor Deus, ouvir falar do Teu nome, ouvir falar da Tua palavra, ouvir falar da Tua graça, da Tua misericórdia. Então, o que eu te peço é que nós possamos realmente ser esse canal, Pai, que nós possamos ir lá fora fazer diferença. E que esses dias aqui sirvam, Pai, para que a gente possa crescer mais ainda em relação a esse objetivo, Senhor. Então, abençoe a vida de cada um que está aqui nesse acampamento, abençoe a família de cada um que está aqui, Pai, abençoe a liderança dessa juventude, tudo que foi feito, Senhor Deus, para que esse acampamento pudesse acontecer, Pai. Continua nos abençoando. Muito obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já desligou aí, Nicole? Ela vai colocar. Valeu, galera. Obrigado. Só avisar aí que se você está acompanhando a gente vai estar falando aqui no acampamento da Juventude do Calvário todas as manhãs e noite. Então a gente vai estar fazendo live. Você pode acompanhar a gente. Tá, aquela velha cortezinha. Hoje tem mais. Valeu. Isso aí. Valeu, galera. Até mais tarde. Eita, eu gosto. Ai, quantos corações! É só para dar alguns avisos, tá? Agora a gente, como falamos ontem, vamos ter somente livre hoje de manhã. E aí o almoço é a meio-dia. Agradece. Aí café Obrigado, que cresceremos escolher dar juntos. o almoço a verde, né? Procurar minha mãe depois ali, o meu pai, a Carmen. Eu sou o pra diretor, saber, ela é. Procurar minha mãe. Pra Ele é intrometido, ninguém chamou ele. Porque eu não sei a hora que eles vão precisar de vocês, gente. Gente, a Carol falou que ficaram muitas pessoas pra ajudar no café. Você vai perder ponto. Aí,